Vamos continuar com a nossa série de algoritmos de ordenação. A gente já finalizou 3 implementações de algoritmos de ordenação. Começamos com o Selection Sort, que é o algoritmo com complexidade de odd n ao quadrado. Depois finalizamos o Insertion Sort, que também tem a complexidade de odd n ao quadrado, que nem o Selection Sort, no pior caso, mas no melhor caso ele é odd n. Finalizamos também o Merge Sort, que tem complexidade de n log n. E no vídeo anterior a gente começou a introdução com o algoritmo do Quicksort. Fizemos uma implementação de Python. Então nesse vídeo a gente vai ser um pouco diferente do que a gente costumou fazer. A gente vai também fazer uma nova implementação em Python utilizando uma implementação compilada, tá? Utilizando C++. Então eu vou mostrar nesse vídeo como fazer a implementação do Quicksort em C++ e a gente fazer um wrapper em Python e utilizar de forma bem simples, bem fácil e comparar com o nosso algoritmo de ordenação que a gente fez no vídeo anterior. Eu sou o Leandro Santiago e mais uma vez estamos aqui para implementar mais uma versão do Quicksort e um pouco diferente dos algoritmos anteriores. E eu não vou estar fazendo a versão do JavaScript nesse vídeo, vai deixar para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Nesse vídeo a gente vai fazer uma implementação um pouco mais eficiente, utilizando o C++ e utilizando o Python somente para fazer a chamada, né? O Python ele vai ser um encapsulador do C++, do código C++. A gente vai ver que a lógica de programação é a mesma, tá bom? E simplesmente por passar por uma linguagem que é compilada, tá? Como o C++, a gente vai ter um bom ganho de desempenho. Então, antes de começar, eu peço que você deixe seu like se você já gostou desse tipo de conteúdo, né? Dessa versão mais eficiente utilizando C++, chamando pelo Python, e comente aqui embaixo o que você está achando do vídeo dessa série, se você está gostando, se esse vídeo está te ajudando. Isso vai ser uma forma de eu avaliar se eu continuo trazendo mais vídeos como esse aqui no canal. Também se inscreva para receber os novos vídeos e marque o sininho, que assim o YouTube ele vai saber que você está querendo receber os vídeos novos que vão ser lançados aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar o nosso código, vamos abrir o nosso terminal. Então, nossa, abriu até rápido aqui. Então, começou motivado. Então, pessoal, a proposta desse vídeo é inicializar uma versão, implementar o Quicksort com o C++. Então, aqui a gente já tem a nossa Quicksort anterior, tá? Então, para facilitar, eu vou estar fazendo uma cópia desse arquivo de sort. Então, vamos copiar, colar, beleza? Copiamos e vamos renomear vou chamar de QSort, tá bom? Então, só para diferenciar, fiz uma cópia para a gente não mexer no que a gente fez no último vídeo. Então, esse QSort ele vai ter todas as implementações que a gente fez no vídeo anterior, mais a implementação que a gente vai fazer em C. Então, primeiro, vamos criar um arquivo, né, em C, tá? No caso, eu vou estar utilizando o C++, tá? Que tem algumas facilidades, tá? Porque se for em C, a gente vai ter que implementar tudo do zero. Então, com o C++, ele já funciona bem com tratamento de texto, com tratamento de string, tá bom, pessoal? Então vamos começar com a implementação do nosso Quicksort. Então primeiro eu vou fazer a importação do vector, tá? Include vector, que é o objeto do nosso array que a gente vai utilizar, e vamos também importar o namespace padrão do C++, que contém toda a definição do vector e da string que a gente vai utilizar. Então, use namespace std, a gente vai conseguir importar isso. E vamos agora definir a nossa função do Quicksort. Eu vou chamar somente de Quicksort padrão, que vai receber o nosso vector, tá? Então, a nossa lista vai ser um vector de string, tá? Chamado de lista, tá? E uma coisa diferente aqui no C++, a gente vai utilizar esse e-comercial para indicar que a passagem de parâmetro é uma passagem por referência, né? Quando a gente faz uma passagem de parâmetros por valor, a gente sempre copia essa lista na função. Então, isso é como a gente pode ter uma lista muito grande, né, para as 320 mil palavras, a gente faz uma passagem por referência e a gente só copia a referência de fato, né? Esse aqui é um tipo de passagem de referência que o C++ suporta. Também poderia sendo passando ponteiro, né? Mas no caso a gente vai fazer esse tipo de passagem por referência, tá? E vamos iniciar nossa função. Então, aqui, um pouco diferente do que a gente fez no vídeo anterior, na implementação de Python, a gente tinha passado, né, o low e o up, né, que era os valores iniciais, o índice apontando para o início e final da lista. Então, aqui a gente vai fazer uma implementação um pouco parecido como se fosse um objeto, né? Um vetor de string, a gente vai chamar de vector string. Então, essa vai ser somente a interface do Quicksort, tá? Para estar chamando com o vector string.
E com isso a gente vai fazer a implementação do quicksort de fato, né, utilizando, esse underline quicksort, né, que é como se fosse a ideia de método privado, né, mas aqui não é um método, é uma função. Então, esse underline quicksort, que é o de fato que vai ter a mesma interface do nosso algoritmo que fez em Python. Tá? Então, o que a gente vai passar nesse quicksort? A gente vai passar a nossa lista, tá? O valor inicial, que é 0, e o valor final, que a gente vai conseguir pegar o valor final, né? Pegando aqui o tamanho da lista, que aqui no C++ a gente utiliza o método size, -1. E com isso a gente vai definir agora nossa função, né? Que é o underline quicksort. Tá? Então vamos pegar toda a entrada. Então vai ser um vector de string, tá? Vamos pegar a referência da lista, e vamos ter o valor do low e o valor do up. Tá? Então ficou de forma bem similar com a implementação do Python que a gente fez no último vídeo. Então acertar aqui que é quicksort. Então com isso a gente tem já a chamada do nosso quicksort. Então vamos fazer a mesma implementação que a gente fez antes. Tá? O critério para a gente fazer a recursão é enquanto o low for menor que up, a gente vai fazer a recursão, caso contrário vai estar no caso básico. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o pivô. Então o pivô ele vai ser um índice, tá? Na tabela, então o pivô, a gente vai ter a nossa partition, que nessa partition a gente vai passar todos os parâmetros que a gente recebeu do quicksort, que vai ser o lista, o low e o up. E agora, da mesma forma que a gente fez de Python, a gente vai chamar a recursão, né? Então vamos chamar o quicksort, na verdade é o underline quicksort, passando a nossa lista, né? Passando o low e o pivô menos 1. No caso, a gente teve um problema de recursão no vídeo anterior, né? E eu descobri que o problema era exatamente nessa definição, né? No caso da nossa implementação que a gente tinha feito, a gente tem que passar até o pivô, né? E a gente chama a segunda parte, né? Passando a partir do pivô até o up. Então a gente chama a segunda partição, né, que vai partir do pivô mais 1 até o up. Tá? Então dessa forma a gente não vai ter aquele problema, né, que a gente estourou a pilha de recursão, né, que a gente começou com o pivô menos 1 aqui e passou começando do pivô. Tá? Então a gente fazendo essa alteração, a gente vai conseguir utilizar o algoritmo de partição bem simples que a gente fez inicialmente no vídeo anterior, tá bom? Que eu vou deixar aqui o link no card na descrição. Então, fazendo isso, só falta agora a gente definir a nossa função de partição. Tá? Então, nossa função de partição ela vai retornar um inteiro, que vai ser um índice do pivô, tá? E vamos anotar aqui como é que seria a chamada. Então, vai ser uma partição, vai ter um vector de string, que a gente vai passar por referência também, chamar de lista. Vamos ter o nosso low e o nosso up. Então, dessa forma, a gente já conseguiu definir tudo, tá? Só um detalhe, a gente está colocando em ordem, porque no C++, ele só reconhece as funções de forma sequencial, né? Então, se a gente coloca o underline quicksort depois do quicksort, ele ia dar um problema, ele ia dar erro de compilação, tá bom? Então, se a gente tem esse caso aqui, por exemplo, eu fazia assim, ó. Se a gente tem esse caso assim, ó, o underline quicksort sendo declarado depois, ele ia dar erro de compilação. Então, por isso, eu tô fazendo na ordem, né? Isso pode ser resolvido a gente anotando o escopo da função, mas eu não vou estar fazendo esse tipo de implementação nesse vídeo. Como é um projeto simples, não precisa estar declarando escopo nem nada. Só para facilitar. Então, aqui, vamos começar agora com a nossa definição da partição. Então, a gente vai definir aí o centro, tá? Então, vamos ter o int center, onde ele vai... vamos calcular a distância, né? Vamos pegar o up menos o low, né? Que é a distância do algoritmo que divide por 2, tá? Então, só para a gente relembrar, isso é a mesma coisa, né? Que o up menos o low dividido por 2. É uma forma eficiente para a gente estar fazendo divisão por 2. Bom, depois disso a gente vai pegar qual seria o pivô da gente, que é o elemento do centro. Então, a gente vai ter uma string, tá? Como o nosso array de string, o nosso pivô, ele vai ser a posição, né? A string, a palavra que está no meio, apontada aqui por centro. Então, feito isso, basta agora a gente definir os índices I e o J. Então, o índice I ele vai começar do início da lista e o índice J ele vai começar do final da lista, o up. Na mesma forma que a gente fez na implementação do Python, vamos declarar aqui um loop infinito, tá? Que a gente vai utilizar aqui o while true, enquanto for verdade, então ele vai fazer infinitamente. A gente vai fazer a nossa ordenação. Então, inicialmente a gente vai começar da primeira partição, que é indexada pelo I. Então, a gente vai ter um while, enquanto o que tiver na lista é indexado pelo I for menor que o pivô, significa que tudo que for apontado por I menor que o pivô está
tá na sua posição correta, tá bom? Porque a gente vai querer que a primeira partição tenha os elementos menor que o pivô e a segunda partição indexada por J tem os elementos maior que o pivô. Então, se tudo que está apontado com I, né, indexado com I, for menor que o pivô, significa que está correto. Então, a gente simplesmente vai atualizar o índice I. E da mesma forma, a gente vai fazer com o índice J. Tudo que tiver indexado com J for maior que o pivô, significa que os elementos já estão na partição correta, na sua ordem correta. E a gente simplesmente vai atualizar o J decrementando por um valor de J, tá? Então, depois de a gente fazer isso, a gente vai verificar qual seria o critério de parada. Então, o critério de parada é quando I cruza com J, ou seja, I for maior ou igual a J. Então, nesse caso, a gente simplesmente vai retornar o pivô que vai ser indexado por J, tá? Caso o I seja menor que J, que é a condição que a gente vai fazer as trocas, a gente vai executar aqui a troca. Então, a gente vai ter um auxiliar, tá bom? Que esse auxiliar, ele vai receber o que está indexado com I, tá? Dessa forma, a gente, guardando o valor de I no auxiliar, a gente pode agora atualizar o que tiver indexado com I pelo valor, pela palavra que está indexado com J. E por fim, a gente atualiza o valor indexado com J com o valor da variável auxiliar. Bom, então como isso vai ser executado várias vezes, eu vou estar atualizando e definindo a string auxiliar fora do laço, tá bom? Porque não precisa estar recriando a cada interação. Então, ele vai ser uma string vazia. Então, a gente terminou o algoritmo. Então, a gente poderia estar criando aqui uma função main para estar testando esse algoritmo, mas eu já vou testar diretamente no Python, mostrando como que cria a interface com o PyBide11, tá? Então, a gente tem aqui o nosso método normal, tá? Em C. Agora, a gente vai importar todos os módulos necessários para estar mapeando, criando uma interface com o PyBide11, e vocês vão ver como é que fica bem simples. Então, inicialmente, vamos exportar o header padrão, né? Então, vamos dar um include. Vamos inicializar aqui com PyBide11, chamando aí o módulo principal dele, PyBide11.h. Tá? Esse H é o arquivo de header. Como a gente vai utilizar vetor, né, o vector, ele tem um módulo especializado em tratar vetores, tá? E todas as listas do padrão do C++. Então vamos exportar o stl.h, tá? Que ele contém já uma forma eficiente de tradução, né, de compilação para converter o vetor do C++ para o vetor em Python, uma lista em Python, tá? E também, como a gente vai querer expor essas funções, a gente vai estar incluindo um novo módulo, tá? Que vai estar em PyBind11, e esse módulo se chama STLBind, tá? Que é para a gente conseguir criar uma referência dinâmica, né? Tem alguns problemas quando a gente tem um array dinâmico para a gente não manter a referência, né, na memória. A gente meio que vai ter uma referência a esse vetor na região de memória do C, a gente vai apontar também para essa mesma referência para a região de memória do programa em Python, tá bom? Então esse STLBind ele vai resolver isso para a gente de forma bem simples, tá? Depois de a gente fazer isso, a gente vai exportar o namespace do PyBide11, tá? Só para ficar mais fácil, a gente não utilizar esse PyBide11 sempre, a gente vai definir só um py, tá? Que ele vai ser o módulo, né? Ele vai ser a referência para o namespace do PyBide11. Então, com isso, a gente só vai utilizar o py ao invés do PyBide11, só para facilitar, tá? Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente vai utilizar uma descrição, né? Vamos transformar esse vetor em um objeto opaco, né? Então, a gente vai declarar primeiro que um vetor de string PyBide11 make opaque, né? A gente vai falar que o vetor de string, o vector de string, ele é um objeto opaco, né? Isso é para a gente compartilhar as referências dos dois programas, né? A referência do C vai ser a mesma do Python. Então, com isso, ele não vai destruir, né, o objeto, né? O ciclo de vida do objeto vai respeitar o ciclo de vida do programa em Python, não do C++, né? Para evitar esse problema. Então, depois que a gente faz isso, agora a gente precisa criar uma interface para a gente estar utilizando o nosso quicksort no Python, né? Então, para isso, a gente vai inicializar o módulo do PyBide11. Então, deixando aqui, ó, a gente precisa declarar o PyBide11 módulo, tá? Que é bem simples, tá? Tudo maiúsculo. E nesse PyBide11 módulo, a gente recebe dois parâmetros, né? O primeiro é como que a gente gostaria de importar o nosso módulo. Então, vamos chamar de csort.
vamos chamar csort, né, que vai ser a ordenação em C, e o segundo é uma referência para o módulo, que eu vou chamar de M, né, para a gente estar definindo a interface do nosso módulo. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, isso aqui, esse primeiro parâmetro vai ser como a gente vai importar lá no Python. Então, a gente vai dar um import, csort, né, e esse M vai ser o módulo que a gente vai mapear o que vai ter. Então, vamos inicializar, usar um método que tem aqui no módulo do PyByte11. O que a gente quer fazer? A gente quer que o vector, né, do C++ ele seja mapeado com o vector, com a lista do Python, tá? Então a gente vai utilizar a função, um método bindVector, tá? Então no bindVector a gente passa aqui qual seria o tipo do vetor que a gente quer mapear. Então ele vai ser um vetor com o tipo de string, tá bom? E aí a gente passa a entrada. Então esse é um bindVector desse tipo de vetor. E na entrada, o que a gente vai ter? A gente vai querer mapear esse bindVector no módulo M, tá? Que vai ser importado com o csort. E a gente também vai ter que dar um nome. Então, um nome, como a gente vai chamar lá no C++, a gente vai chamar de vector string, tá? E vamos passar para ele como é que vai ser a referência local, se ele mantém ou não. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, vou passar somente a configuração, né? O módulo local, ele vai ser false, tá? Para evitar problema no ciclo de vida do C++, tá bom? Para evitar que ele destrua objeto fora do tempo, tá? Então a gente desativa essa propriedade, tá? Que ele não é um módulo local, ele vai ser um módulo externo, tá bom? Então, utilizando esse bindVector, ele vai construir o nosso objeto vectorString que vai ser acessado pelo Python, tá? Então, esse objeto ele tem alguns métodos, né, que permitem a gente definir algumas funções. Então, a gente vai usar o .def, né, o def que é a palavra reservada para a gente declarar as funções. Então, a gente vai ter um def e a gente vai chamar de quicksort, tá? E a implementação desse método que a gente vai chamar, ele vai ser, né, a nossa função que a gente acabou de criar, que é o quicksort, tá? Então, dessa forma, a gente consegue mapear, né? Esse é comercial em C++, ele pega a referência, o endereço da função, endereço de memória da função. Então, fazendo somente dessa forma, a gente já consegue aí criar o nosso vetor de string e utilizar a nossa função do C++, tá? O quicksort, através do Python, tá? Então, bem simples, né? A gente só adicionou essa linha de código, tá? Fora os headers, tá? E mais esse trecho. E a gente já vai conseguir utilizar nosso código C++. Então, para isso agora a gente precisa compilar esse código utilizando o PyByte11. Então, para isso vamos criar um programa, um arquivo, né, chamado makefile, tá? E a gente vai definir uma estrutura padrão. Então, aqui só para explicar de modo rápido, né, tem tanto uma forma de compilar para o Python 2 e para o Python 3, tá? Então, aqui a gente define o compilador, vai ser o C++ mesmo, poderia ser o G++, né, que é a versão do GCC para C++ e qualquer outro operador. Então, aqui temos as flashes que vão ser usadas, tá? E a gente vê aqui que o PyByte11 é utilizado aqui dessa forma, né? O módulo que a gente tem, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do GitHub, que lá tem as instruções de como a gente instala o PyByte11, tá? E lá eles vão explicar como a gente faz a compilação usando esse arquivo de Makefile, tá bom, pessoal? E aqui a gente tem qual é o nosso código, qual é o nosso arquivo, que é o sort.cc, e qual que é o nome do nosso arquivo binário, tá? Que ele vai ser o módulo que a gente vai exportar. Então, é o csort, tá bom? Então, fazendo isso, a gente basta entrar no nosso terminal, né? Vamos entrar aqui na nossa pasta de quicksort, e basta a gente agora usar o comando make. Então, aqui, ó, o make, o que ele está executando, né? Está executando essa linha de comando. Né? Depois de um tempinho ele vai criar um arquivo pra gente, né? Então terminou, ó, e ele criou esse arquivo, o csort.so, que é um arquivo de biblioteca de ligação dinâmica, tá? Que no caso do Linux ele é um .so, né? Quem usa Windows, né, é aqueles arquivos .dll, tá bom, pessoal? Então esse arquivo ele já contém todo o nosso algoritmo compilado e a gente vai conseguir importar ele pro Python agora, tá bom? Então agora vamos ver como é que ficaria a nossa implementação utilizando a nossa versão do quicksort, tá bom? Então vamos botar aqui nosso quicksort. Então primeiro a gente vai importar o nosso módulo, vamos colocar aqui no início, vamos importar o csort, tá? A gente vai ter que redefinir o getWords, né? Porque o getWords ele tá usando a lista padrão do Python, né? O array padrão do Python. Então a gente vai copiar esse getWords, tá? Porque a gente agora vai querer colocar a nossa lista no
no nosso vector string que a gente criou. Então vamos colocar agora esse fname como se fosse uma variável global, só para a gente não ter que definir duas vezes quando a gente for mudar o nosso dataset. Então esse é o getWords normal. E aqui agora a gente vai chamar no nosso word list, ele vai ser o nosso vector string, tá? Que a gente vai pegar o csort, nosso módulo que a gente importou, e ele já dá aqui pra gente, ele vai chamar o vector string. Então a gente vai criar uma instância do nosso vector string, tá? E a gente não precisa mudar mais nada, né? Porque como a gente fez um bind com Python, então ele vai ter os mesmos métodos de append e tudo mais, vai conseguir interar normalmente. Então com isso a gente já definiu o getWords, tá? Então a próxima diferença é como que a gente vai chamar o nosso método. Então primeiro a gente vai declarar um wordList, que eu vou chamar de wordList3, e a gente vai pegar da nossa função C, getWords. Então com isso a gente já tem a nossa lista, tá? E a gente já vai conseguir utilizar o nosso algoritmo. Então fica muito fácil, pessoal, a utilização da ordenação. Então vamos criar, vamos fazer a chamada do quicksort, vamos duplicar isso aqui, tá? Vamos criar um terceiro parâmetro de ordenação, que eu vou chamar de tsort3. E a chamada do nosso quicksort, né? Basicamente a gente pega o wordList3 e chama o método que a gente definiu, quicksort. E pronto, simples assim, pessoal. Então dessa forma a gente já vai estar conseguindo mapear o nosso... já vai conseguir utilizar a nossa função, né? Que eu acabei escrevendo errado, é quicksort. Então pronto, com isso a gente já vai conseguir utilizar a nossa função, o nosso quicksort implementado em C. Então vamos colocar aqui também o nosso wordList3 para conferir se está sendo ordenado corretamente. E aqui vamos deixar um pouco mais descritivo, vamos colocar aqui essa implementação Python. Então o Python vai ter esse tempo, né? A segunda vai ser a default, tá? Vou chamar default, que é a implementação default do Python, e a terceira vai ser o C++. E vamos colocar aqui o tsort3. Então assim a gente vai conseguir saber o tempo de cada um de forma bem simples. Então vamos testar agora o nosso algoritmo e ver como é que tá, ver se está tudo funcionando corretamente, né? Então Python 3, vamos chamar o qsort.py, que é o que tem a nossa implementação, e vamos ver se vai dar tudo certo. Eu parei aqui, pessoal, parece que tem algum erro no nosso algoritmo. Vamos tentar descobrir esse erro. Vamos primeiro comentar para ver se o erro é na leitura. Vamos comentar o nosso quicksort e então a gente viu aqui que a gente está lendo o nosso vetor, está recuperando certo aqui, ó, vector string, borrachão, os outros está corretamente, então o problema é no quicksort. Então vamos abrir primeiro o quicksort e tentar ver aqui qual que é o problema, né? Então a gente tem aqui a nossa partição, ela vai receber o pivô que vai ser o C. Ah, tá, entendi. O problema é que essa partição é chamada para subproblemas e nem sempre o primeiro índice é 0, né? Então esse centro ele vai pegar uma posição que é errada, então a gente tem que botar o low mais o centro. Então provavelmente é esse o problema, pessoal. Então vamos ver se isso já resolve. Acabei esquecendo aí de começar do low. Então vamos dar simplesmente um make, tá? Que ele vai compilar de novo o csort.so e vamos descomentar o quicksort para ver e testar novamente. Então beleza, terminamos, vamos testar nossa... agora foi. Então é esse o problema, né? O pequeno detalhe, tá? Então vamos conferir se está sendo ordenado certo. Então aqui, ó, o terceiro é o nosso vector string, a Jagunan, Amadeu, a Machimene, Aquilo. Então tá certinho, pessoal, como a gente pode ver, os 10 primeiros estão corretos. O segundo começa com Zanguinhas, Aranza e vai até o Árvores da Goma Elástica, né? Então a gente conseguiu ver que tá ordenando certo e olha que interessante o tempo, pessoal. Ó, o nosso primeiro, que é o Python, ele demora 0,003, né? O default é 0,003, então o do Python ele demora uma ordem de grandeza a mais e o nosso do C++, olha que legal, pessoal, é a mesma ordem de grandeza do default, é tão rápido quanto, né? Aqui dá 358 microsegundos e o nosso demorou 470 microsegundos, então a diferença é de 100 microsegundos, pessoal, é muito pouco. Então vamos aumentar o nosso array, vamos botar aqui 10.000 e ver como é que fica. Vamos colocar 10.000 e vamos chamar novamente. Vamos dar uma limpa aqui. Olha o tempo, pessoal. O tempo então tá muito similar. Deu 5 milissegundos contra 6 milissegundos, né? Então muito massa isso. Vamos botar 100.000 também. Vamos ver como é que fica. E aqui a gente vê que tá ordenando corretamente. Beleza, os 5.000 estão certo e os 10 últimos também. Então vamos novamente com 100.000.
Ó, deu uma travadinha, mas foi muito rápido, olha isso. Né, o algoritmo de Python demora meio segundo, né? E aqui demorou 8 milissegundos, muito pouco. Ó, e foi. Nossa, e aqui, ó. A gente teve um caso, pessoal, que o nosso algoritmo foi melhor, né? O default foi 0,082 e a gente conseguiu 0,080. Provavelmente esse default é um quicksort utilizando um algoritmo de partição diferente que a gente utilizou, né? Talvez seja um algoritmo de partição aleatório, né? Que é mais eficiente. Então é normal acontecer esses casos de às vezes ter um melhor que o outro, né, dependendo da execução. Então vamos executar o nosso programa inteiro, né, que ele tem 200.139 palavras e vamos ver quanto é que fica o tempo. Então vamos dar um clear aqui e executar. Tá demorando um pouquinho, então ele demorou mais por causa do primeiro, e olha que maneiro, pessoal. Então, usando Python, né, com o quicksort, todas as palavras a gente demorou quase 2 segundos, né, 1,8 segundos, tá? Então isso é muito legal, porque se a gente relembrar lá nos primeiros algoritmos de ordenação, o selection sort, o insertion sort, a gente não conseguiu rodar nem com 100 mil palavras, e agora com o quicksort, com Python, a gente conseguiu rodar 320 mil palavras, pessoal. Então, esse algoritmo é muito eficiente, tá? Deixa eu colocar, eu coloquei aqui, né? Ele é nlog-n, e a gente, com o padrão, né? Se a gente for ver o algoritmo padrão, ele demora 0,32, e a nossa implementação default, a gente conseguiu ser mais rápido, tá? A nossa implementação em C++, desculpa, a gente conseguiu ser mais rápido, demorando 0,27 segundo. Olha quanta diferença, pessoal. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo, né? Onde a gente mostrou uma implementação em C++, né? Mostrando como que a gente consegue utilizar o Python de forma eficiente, né? Usando ele como um wrapper para linguagens mais eficientes como C, C++, tá bom? Entre outras que podem ser compiladas. Então, pessoal, eu peço que escreva aqui no comentário se você gostou desse vídeo, se esse vídeo trouxe alguma informação nova, se ele despertou a sua curiosidade, se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir trazer para você algum novo conhecimento. Eu vou gostar muito de saber, fico muito feliz de poder estar ajudando vocês. Também deixa o seu gostei se você gostou desse tipo de conteúdo, e deixa o não gostei se você não gostou, porque isso é um indicativo para eu saber se eu continuo trazendo esse vídeo pro canal ou não. Também se inscreva para vocês não perderem os próximos vídeos do canal e marque o sininho, que essa é a forma que o YouTube vai notificar o vídeo para vocês quando ele forem lançado, e assim você não perde nenhum vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.